Flamengo ataca uma e acerta logo duas contratações de uma vez no mercado da bola. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, Sorocito, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô de volta, torcedor rubro-negro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, diretamente do estúdio Mengão o Melhor. Foi maravilhosa essa viagem. Infelizmente, o Flamengo não avançou mais, né? Infelizmente. Queria ainda estar lá para fazer a cobertura do Flamengo na semifinal, na final, ou então que fosse na disputa de terceiro lugar, aquela coisa toda, mas, enfim, voltando aqui à realidade do Brasil e voltando às competições nacionais, torcedor rubro-negro. Bom, o Flamengo se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu por volta das 9h30 da manhã, com foco total na preparação para a partida diante da equipe do São Paulo. E agora é treino até a partida diante da equipe do São Paulo, dia 12, sábado que vem, daqui a mais ou menos uma semana, às 4h30 da tarde, diretamente do estádio do Maracanã, tendo que, logicamente, somar os 3 pontos para se manter na ponta do Campeonato Brasileiro, que é o mais importante nesse momento, tá? Pelo menos eu penso dessa forma. Tô soltando esse, geralmente meu vídeo é da tarde. Hoje meio que saiu o vídeo da noite. Por quê? Porque eu cheguei de viagem, cansado. Daí eu dormi pra caramba. Você pode ver que o meu cabelo... Eu falei, não, eu vou sentar lá pra gravar vídeo, depois eu me arrumo e coisa e tal. O mais importante é o trabalho. Mas, logicamente, eu fui lá descansar um pouquinho, né? Porque é 10 horas de viagem, mais ou menos, aí que você leva pra se deslocar dos Estados Unidos até ao Rio de Janeiro, beleza? Ainda mais pegar uma escalinha ali em Brasília. Pessoal, despedida marcada por frieza e ruptura abrupta marcam a saída do Gerson do Flamengo, tá? Isso porque Gerson não foi ao Ninho do Urubu nesse sábado na reapresentação do elenco para se despedir sequer dos companheiros e funcionários do clube. Saída completamente diferente da que aconteceu quando ele deixou o Flamengo e foi vestir a camisa do Olympique de Marseille naquele ano pandêmico de 2020, né, quando o Flamengo negociou o jogador, muito em função do momento econômico que vivia por causa da pandemia. Hoje é uma ruptura completamente diferente. Há pessoas dentro do clube, inclusive, que dizem que Gerson nunca mais vai voltar a ser jogador do Flamengo, pelo menos com o BAP no comando da presidência do clube. Vale lembrar que foi ele também que... Lembra quando o Rafinha sai do Flamengo? Ele depois quer voltar, o Marcos Braz até negocia a volta dele ali, mas quem barreirou foi o BAP ali, em razão da saída dele também. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, beleza? Mas, enfim, já passou, Gerson já foi negociado, Flamengo já está no mercado da bola em busca de outros jogadores para fazer um caldo nesse elenco aí, beleza? Pedro quer estender o seu contrato com o Flamengo, mas conversas ainda não foram, digamos assim, intensificadas. O atual vínculo do atacante rubro-negro vai até dezembro de 2027 com o Mengão, nação. E depois de uma semana completamente maluca de dirigente do alto escalão do futebol do Flamengo dizendo que se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros, negociaria o Pedro, sendo que o Pedro é o maior artilheiro que tem no futebol brasileiro. O BAP descobriu quem foi, mas não vai mandar embora, vai manter. O Mauro César postando print, enfim. Rapaz, o Flamengo ele é capaz de entrar numa mini crise, até mesmo quando perde para um Bayern de Munique, que aliás perdeu hoje, né? O Bayern foi eliminado hoje, teve um prejuízo gigantesco com o Musiala, né? Que teve uma fratura terrível, perdeu de 2-0, e o Real Madrid ganhou do Borussia, né? E
e a semifinal vai ser Real Madrid e a equipe do PSG, né, que eliminou o Bayern de Munique. E do outro lado da chave tem o Fluminense e o Chelsea. Aqui, ó, Cole Palmer, sou Chelsea pra caramba, torcendo pro Chelsea eliminar o Fluminense, beleza? Vamos lá, minha galera. Flamengo abre vendas antecipadas para 5 jogos no Maracanã. A partir de segunda-feira, dia 7 de julho, os sócios torcedores do Flamengo poderão se programar em garantir ingressos com antecedência para 5 importantes partidas no Maracanã, sendo 3 do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil e outra pela Copa Comebol Libertadores. É o Flamengo que enfrenta o Internacional pela Libertadores da América. O primeiro jogo, evidentemente, a gente já comentou, Flamengo e São Paulo, no dia 12, às 4h30 da tarde, no Maracanã. Depois, o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, também enfrenta o Fluminense no dia 20 de julho, às 7h30 da noite, no Maracanã. E aí entra todo esse peso do Mundial, aquela coisa toda, né? Que o Fluminense avançou mais, e aí apimenta ainda mais a rivalidade Flamengo e Fluminense. Depois outro jogo pelo Brasileiro, mas aí contra o Atlético Mineiro, no dia 27 de julho, às 7h30 da noite. Depois tem de novo Atlético Mineiro no Maracanã, no dia 31 de julho, só que aí é pela Copa do Brasil, primeiro jogo, né, o primeiro enfrentamento da Copa do Brasil às 9h30 da noite, no Maracanã. E depois Flamengo Internacional, pela Libertadores da América, no dia 13 de agosto, tá? Às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. As vendas serão realizadas de forma escalonada, com início já na segunda-feira, para os respectivos planos dos sócios torcedores, né? Com as suas respectivas prioridades, né? Nação Maraca 1, Nação Maraca 2, aquela situação toda que você... O ranqueamento ali da prioridade do sócio torcedor, beleza? Pessoal, possível situação do Flamengo nesse Mundial de Clubes. O Flamengo ao todo arrecadou 27 milhões de dólares e 27 milhões e 710 mil dólares, tá? O Flamengo avançando até as oitavas de final. Entretanto, tem um desconto de 30% nos Estados Unidos, né? Depois tem a conversão para o real. E depois tem o imposto de 15% aqui no Brasil. Então, no final de tudo, o Flamengo, na realidade, deve ficar aí com os seus 89 milhões de reais, mais ou menos, tá? E isso vai acontecer com os outros clubes também, com o Fluminense, com o Botafogo, né? Com todos os outros clubes, tá? Só o Fluminense, o Palmeiras e o Fluminense, pode perder até 87 milhões de reais com imposto, tá? Lá dos Estados Unidos, mais a conversão, mais o imposto aqui do Brasil, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Ó, jogo do Flamengo teve torcida mais barulhenta no Mundial, diz a entidade máxima do futebol, a FIFA, minha galera, né? Aí, mostrando que, apesar de fato de ter mais palmeirenses lá, em função de uma situação de grana, a torcida do Palmeiras, ela está localizada em São Paulo, que é a capital financeira do Brasil, onde naturalmente as pessoas têm mais dinheiro que no Rio de Janeiro e também em outros... Isso aí não é questão de desculpa, isso aí é uma questão mercadológica, né? Apesar de eu não ser economista, tenho amigos e eu converso com eles. E a gente sabe, é uma mera constatação. Entretanto, quando a gente fala de perfil de torcida, não tem comparação a torcida do Flamengo, né? E que está comprovado pela FIFA que foi a mais barulhenta deste
Mundial de Clubes desta Copa do Mundo de Clubes, beleza? Tottenham considera aumentar a sua oferta pela contratação do atacante Rodrigo Muniz, minha galera. E o Flamengo, logicamente, vai lucrar com isso. A oferta inicial do Tottenham por Rodrigo Muniz foi rejeitada pelo Fulham, clube londrino. O Tottenham também é londrino. Relatos recentes sugeriram que o Tottenham tem interesse no Rodrigo Muniz e deve aumentar a sua proposta, o que isso naturalmente causará enorme lucro aos castas do Flamengo, beleza? De Arrascaeta faz publicação enigmática para se despedir de Gerson, rapaz. Olha aí, muita gente repercutindo essa situação do Arrascaeta. Vamos ler aí o que o Arrascaeta postou. Sinônimo de caráter e profissionalismo. Nosso grupo sabe quanto importante você foi para as nossas conquistas e quanto você colocou esse time acima de tudo. Você ganhou meu respeito e com certeza você é um grande ídolo, disse De Arrascaeta se despedindo de Gerson nas redes sociais. Não teve essa despedida, lógico, pode ter ido na casa do jogador, mas no Ninho do Urubu não teve esta despedida, beleza? Pessoal, o valor que o Al Riyad e o Najima SC oferecem ao Flamengo pelo empréstimo do atacante Juninho é de 250 mil euros, que na conversão para o real dá mais ou menos 1.600.000 reais. O clube carioca avalia a situação e ainda não decidiu se aceitará ou não. Os empresários do atacante aguardam uma resposta do Flamengo. Juninho aceita a transferência, mas não forçará uma saída do Flamengo. Até o momento, de fato, não deu resultado, né? A contratação do Juninho, né? Por mais que ele tenha feito um gol ou outro, a torcida ela guarda mais lembranças, né? Pelo menos parte da torcida, não vou falar em nome de todo mundo, até porque é muita gente, não quero ter essa empáfia, mas não tem grandes lembranças do Juninho dentro de campo, e até o momento já são 7 meses que o Flamengo contratou o Juninho, e ele não entregou. O treinador cada vez mais usa menos o jogador na razão dele, né? Porque não entrega. Por mais que tenha força física e velocidade para ficar correndo na marcação-pressão, não tem um arremate, não tem um pivô que o Pedro tem. Então, não adianta, né, ter... não, porque tem que marcar sem a bola. No futebol de hoje tem que marcar sem a bola todo mundo do time. Todo mundo tem que fazer esse trabalho. Entretanto, meu amigo, não adianta se você não tem, né, o arremate, a finalização, enfim, essa coisa toda. Muito parecido até com a situação que o Carlinhos viveu no Flamengo. Acho até que, não sei, mas o Carlinhos talvez tenha até mais gols que o Juninho com a camisa do Flamengo. Não estou a dizer que tem que voltar o Carlinhos, não. Para mim não tem nível pro Flamengo. Todo respeito à pessoa dele. Mas é parecida a situação, né? É bem parecida. O valor exato que o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou por Roger Carrascal é de 12 milhões de euros de maneira fixa. E não vai ter bônus por metas, enfim, aquela situação toda. Os quase 80 milhões de reais serão quitados em 3 parcelas. O Flamengo e o time russo estão na fase de garantias bancárias exigidas pelos russos, né? Tem todo o contexto, né, da situação, do conflito que vive a Rússia hoje. O Flamengo, ele é um clube hoje que tem essa questão de... Ele dá garantias bancárias, mas os russos eles são bem pé atrás com essa situação. Tem a questão também que o Flamengo conseguiu reduzir o valor dessa transferência também, porque a FIFA esticou lá a tal cláusula que o jogador pode ativar e sair do clube para jogar em outro clube. Por mais que o Carrascal, mesmo ativando essa cláusula, tivesse mais um ano de contrato, isso
faz com que, olha, a gente vai perder o cara de graça, entendeu? É melhor vender por 12, o cara quer sair, o cara não quer ficar, o cara não voltava pro Dinamo, tava na Colômbia faz um tempo, depois voltou. É melhor aceitar agora, entendeu? Do que, naturalmente, a gente perder esse jogador, né, de graça, né? E aí isso aí acabou que ajudou o Flamengo. A negociação está em estágio avançado e a expectativa é que o anúncio oficial do Carrascal já aconteça na abertura da janela de transferências, quando vai liberar, né, as questões burocráticas para que o jogador esteja no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF, e também abra a janela para que possa fazer toda a documentação de transferência do Dinamo de Moscou para o Flamengo, enfim, aquela situação toda que vocês mais ou menos já sabem como acontece. Boa contratação Carrascal, tá? Bom jogador, destacou pelo River Plate, jogador de seleção colombiana. Muita gente, pô, mais um de seleção, Pedrão, para desfalcar o Flamengo. Meu amigo, aí não é problema do Flamengo, é problema do calendário, que não muda. Esse novo presidente da CBF, Samichal, disse que vai mudar, espero que mude, vai ser bom pro futebol brasileiro, enfim, aquela situação toda. E aí, uma outra situação que você já deve estar sabendo, que eu estou fazendo vídeo tarde hoje porque eu estava cansado, é o seguinte: Flamengo encaminhou a contratação do atacante irlandês Mickey Johnston. Pois é, o nome do cara é Mickey. Aí, rapaz, já vai ter piada com esse negócio aí, já tenho certeza. Se o Juninho, cada comemoração, já botaram lá Juninho, né? X, agora Mickey Johnston é o nome do rapaz. Atacante de 26 anos, joga no West Bromwich, tá? É um time até tradicional da Inglaterra, mas está na segunda divisão, né? Nos últimos tempos vem passando por maus bocados, está jogando a segunda divisão da Inglaterra. Ele tem 26 anos de idade, tá? É um atleta jovem, não é tão jovem assim, mas é jovem, né? O negócio gira em torno de 5 milhões de libras, que se você converter para real, dá 37 milhões de reais, e também envolve bonificações por metas alcançadas pelo atleta. É destro, atacante que atua prioritariamente pela ponta esquerda, mas também joga pelo lado direito. É mais um ponta, digamos assim, tá? Muita gente, muito torcedor, tá puto com essa contratação. Não sei se é bom, não sei se ele é ruim, mas também não tiro a razão do torcedor do Flamengo, porque se você pega os números dele, de fato, não são números nada chamativos. Ele é escocês, mas ele joga pela seleção da Irlanda, é irlandês também, Reino Unido, né? Tudo ali, né? Tudo junto ali. E aí, pessoal, ele tem 41 jogos nessa temporada. 3 gols e 5 assistências. Ou seja, em 41 jogos, ele tem 8 participações em gols. Em 41 jogos. É baixo. De fato, é muito baixo. Muita gente, porra, Pedrão, o Flamengo tinha que contratar. Porra, pensei que vai contratar fulano, ciclano, né? Falava-se aí em questão de Cristiano Ronaldo, que eu falava que ele queria acontecer. Aí vai trazer Mickey Johnston. Vai trazer o Mickey. Gente, eu nunca vi um jogo desse rapaz. Torço para que o José Boto acerte, tá? Agora, de fato, eu não conheço. Não conheço, não sei se é bom, não sei se é ruim. Enfim, o que você achou disso aí? Vai chegar terça. Terça-feira já tá chegando aí, tá? Vai ter, a gente vai fazer a transmissão lá, beleza? Você que tá aí daquela moral de sempre se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.